feito parceria com os colegas, eu vou dar uma noção um pouquinho do que é o crédito de carbono e o que o crédito de carbono pode estar fazendo com um projeto desse. Então, rapidamente, qual que é o nosso problema? Desde a Revolução Industrial, nos últimos 150 anos, que a gente vem queimando combustíveis fósseis, a gente está desintegrando todo o carbono que está lá embaixo há milhões de anos, jogando na nossa atmosfera. E isso tem aumentado a concentração de gás de efeito estufa na atmosfera, que em 1850 era em torno de 285 partes por bilhões, e tem uma tendência de chegar a 700 partes por bilhões em 2100. E aí pode ter certeza que nós estaremos assim, com muito mais calor na Terra e sofrendo todas as consequências do aquecimento global que já estamos atualmente. E esse gráfico apresenta como a temperatura da Terra também aumentou com a concentração dos gases de efeito estufa. Então isso cientificamente está ocorrendo. Aqui são duas fotos que a gente mostra já o que está ocorrendo, certo? É a quantidade de neve em cima do vulcão, e ali é uma foto de Cachoeira de Aruã, aonde o rio na parte normal, na enchente, e isso 6 meses depois, a mesma área sem água nenhuma. Então isso são algumas consequências já do aquecimento global. Na questão dos gases de efeito estufa, nós temos os principais problemas de gases de efeito estufa é o dióxido de carbono, depois vem os CFCs e logo em seguida vem o metano, que é onde a gente está conversando sobre o tratamento de lixo, que é o grande problema dos aterros sanitários, a emissão de metano. E quando a gente fala de metano, a gente está falando que ele tem um potencial de aquecimento global 21 vezes maior do que o CO2. Então, o problema, 1 tonelada de CO2, 21 vezes maior que 1 tonelada de metano, o problema que nós vamos ter. Então, qualquer projeto de aterro sanitário, estação de tratamento de esgoto, ou que lida com metano, ele tem uma possibilidade de crédito de carbono muito maior do que projetos de geração de energia elétrica, tudo, porque você está retirando metano que vai para a atmosfera. Aqui era a grande dúvida que nós tínhamos, se o protocolo de Kyoto ia entrar em vigor ou não. Nós tínhamos 55 países já assinados, isso é em 2004, certo? De todos os anexos, o anexo 1 e o anexo 2. O anexo 1 são os países desenvolvidos que têm que fazer as reduções de gás de efeito estufa, 5%. E os países do anexo 1, na verdade, para o protocolo entrar em vigor, nós tínhamos que ter mais de 50 países, 55 países assinados no protocolo de Kyoto, a gente chegou a 113 facilmente, e que esses países representassem mais que 55% das emissões de 1990. E nós tínhamos um problema que faltava assinar ou os Estados Unidos com 36% de emissões, ou a Rússia com 17% e a Austrália com 2%. Os Estados Unidos não ia assinar, não assinou até hoje, então, quando não tem solução, o problema está resolvido. A gente estava na mão da Rússia, porque a Austrália também não ia fazer diferença nenhuma, né? Ali dava uns 37%, com 2% não ia resolver. E daí, com a ratificação da Rússia no finalzinho de 2004, entrou em vigor em 16 de fevereiro o Protocolo de Kyoto. E aí, mesmo antes disso, já existia algum mecanismo de comércio do Banco Mundial, que já, até o governo da Holanda, já fazia um comércio de crédito de carbono, mas daqui em diante, realmente, o crédito de carbono virou realidade e virou mercado. Então, o Protocolo de Kyoto teve 3 mecanismos para auxiliar os países em desenvolvimento a reduzir suas emissões. 2 deles são entre os países em desenvolvimento, e dos países subdesenvolvidos com os países em desenvolvimento veio o mecanismo de desenvolvimento limpo, que é investimentos feitos em países subdesenvolvidos que reduzem as emissões de gás de efeito estufa, e os países em desenvolvimento compram esses créditos de carbono e debatem da necessidade que eles têm de reduzir. Então, qual que é o objetivo do mecanismo de desenvolvimento limpo? Primeiro, reduzir as emissões de gás de efeito estufa, desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento e permitir que países desenvolvidos invistam em projetos de redução de emissões em países em desenvolvimento e utilizar os créditos de carbono para reduzir suas obrigações. E aí, como que faria isso? Seria um certificado de reduções emitidas, que é um papel que a ONU te dá falando que seu projeto reduziu X toneladas equivalentes de CO2. Os projetos de carbono eles se baseiam em 2 linhas. Primeiro, adicionalidade, que é
a atividade do projeto da MDL é adicional se reduzir as emissões antrópicas, ou que são realizadas pelos homens, de gases de efeito estufa por fonte para níveis inferiores ao que tem ocorrido na ausência da atividade do projeto registrado. Ou seja, nós temos um lixão que está emitindo metano, certo? Está lá. Você vai vir com a máquina suplex, resolver esse problema, vai estar retirando esse lixo. Então, esse metano ia ser emitido durante 14, 20 anos lá. Quando você faz a limpeza dessa área, você vai evitar, certo, que esse metano seja emitido para a atmosfera, e isso você tem como calcular, certo, levando em consideração várias variáveis que existem, e com isso você desenvolve um projeto e você tem condições de levar para o NFCCC. E a linha de base, que fica mais fácil de explicar nesse gráfico, é o seguinte: na questão do crédito de carbono, nós tínhamos, o aterro tinha essa emissão, antes de ser colocado a máquina. Com a colocação da máquina, ela reduziu a emissão para isso. Então essa era a linha de base, essa é a nova emissão que você tem, essa é a adicionalidade, a diferença entre as duas, e é isso que você vai ter direito de vender. Essa é a quantidade de crédito de carbono que você reduziu. Qual que é o fluxograma do projeto? Então vamos fazer o exemplo do aterro sanitário. Então vamos lá, pegamos um aterro sanitário e colocamos essa máquina. Então tem o participante do projeto. Então a primeira coisa que tem que fazer é um documento de concepção do projeto, que é o PDD. Então a gente vai explicar assim, detalhadamente como que vai ser feita essas reduções, os cálculos, quanto que emitir de carbono e tudo mais, muito bem detalhado. Depois disso feito, a gente leva para validação. Da validação vai para aprovação da Comissão Interministerial de Mudanças Climáticas, que o Brasil é o único órgão dos países que pode fazer MDL, que tem isso. E isso dá uma confiabilidade muito boa dos projetos de carbono do Brasil em comparação aos projetos de outros países. Depois disso, a Comissão Interministerial de Mudanças Climáticas retorna para a entidade validadora, que vai enviar para o registro para a Junta Executiva, que vai registrar esse projeto, que vai fazer monitoramento depois de um período de 1 ano, 24 meses, vai vir essa empresa e verificar que aquilo que você falou que ia reduzir, realmente foi reduzido, e ela vai fazer esse monitoramento, vai certificar seu projeto, e depois disso, a junta, na ONU, vai emitir os seus certificados de emissões reduzidas. Esse processo inteiro demora em média uns 18 meses, o primeiro ciclo, e depois 12 em 12 meses para você fazer um ciclo novo. Então, requisitos básicos para um projeto de MDL: ele tem que ter exatidão, porque ele vai ser verificado, transparência, ou seja, todos os cálculos têm que ser muito bem mostrados e demonstrados e certificados disso, integridade e comparabilidade, ou seja, o que era antes com o que é depois, para a gente chegar nos números. Em relação a esses dois projetos, o que nós temos? Primeiramente, nós estamos vendo quais as metodologias que já existem e podem ser acopladas ou que servem para esse projeto. Então, nesse momento, nós estamos fazendo uma pesquisa de todas as metodologias de grande escala, verificando se elas servem já para esse projeto ou se elas vão ter que ser adaptadas. Existem essas metodologias já, essas 5 metodologias que falam de aterro sanitário. Aprovado em projetos já certificados, e créditos emitidos e créditos vendidos. Então o que a gente está falando não é nenhuma novidade,